Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Olá a todos. Muito obrigada por este convite. Isto vai ser um formato interessante. Eu costumo gravar isto num estúdio mais pequeno, sem ninguém a ver. De repente tenho aqui vários olhos. Mas espero que gostem. É uma conversa um bocadinho... Já sei que tiveram a falar aqui sobre muitos conceitos diferentes. Agora gostava de, se calhar, juntar um bocado de tudo e perceber aqui como é que a nutrição e a saúde se relacionam e como é que a literacia e as políticas de saúde também podem trabalhar juntas. E para isso tenho comigo a doutora Helena Real, que é nutricionista, secretária-geral na Associação Portuguesa de Nutrição e doutorada em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. E estou muito contente por ter esta conversa, acima de tudo porque ao longo do meu trabalho, eu sou médica de família e também gosto muito desta área da comunicação e tenho falado muito sobre o papel das nossas escolhas individuais. Portanto, no fundo, isto tudo que nos vão dizendo, não é? É importante comer bem, é importante fazermos escolhas adequadas, de como é que gerimos a informação toda das redes sociais e como é que isto tem impacto na nossa saúde, mas ao mesmo tempo também tenho vindo a perceber que não basta saber, e acho que também falaram sobre isso hoje, não é? Não basta termos a literacia, também precisamos ter um ambiente propício a escolhas saudáveis. E por isso, se calhar, começava por lhe perguntar precisamente o que é isto da literacia, porque é verdade que já temos cada vez mais informação, mas também temos um bocadinho este viés que é de repente achamos que sabemos, mas na verdade também há muita desinformação, não é? É verdade, é isso mesmo. Obrigada, Margarida. Realmente, quando falamos nos conceitos, e eu gosto muito de conceitos, é importante realmente percebermos o que é que eles representam. A literacia, e em concreto a literacia alimentar, é uma ferramenta no meio de muitas necessárias para se trabalharem a alimentação e se promoverem melhores escolhas alimentares. E, portanto, quando se fala em literacia em si é um sistema de capacitação, começamos por aí. E o que é isto de capacitar? Capacitar um indivíduo realmente é permitir que ele tenha ferramentas, mais uma vez, para aceder a informação de qualidade, a saber avaliar essa informação, compreendê-la, e com isso utilizar essa informação no sentido de fazer melhores escolhas. Isto é o conceito de literacia. Quando aplicamos isto à literacia alimentar, realmente depois aplicamos cada uma destas notas àquilo que é a literacia alimentar como um todo, que pressupõe não só olharmos para aquilo que é o planeamento e a gestão alimentar, aquilo que é depois o processo a seguir, que é depois de planearmos, depois de gerirmos o nosso orçamento familiar, a nossa necessidade individual enquanto consumidores de alimentos, as nossas necessidades nutricionais, olhamos para a parte da seleção do alimento, vamos selecionar o alimento, vamos comprá-lo, vamos escolhê-lo para consumir. E aqui temos o domínio da seleção alimentar. Depois de fazermos isto tudo, vamos prepará-lo para o consumir, ou vamos colocá-lo pronto para o podermos consumir. E aqui temos o domínio da preparação. E depois disto consumimos, efetivamente, e temos o domínio de consumo. Se nós não conseguirmos olhar para toda esta vertente como um todo e pensar na literacia como todas estas peças interligadas, podemos estar a perder aqui alguma coisa pelo meio. Porque, na verdade, é verdade que corremos o risco, às vezes, de simplificar demasiado e não basta eu explicar a alguém que o consumo de fibra através da fruta, dos legumes, das hortícolas é importante, se depois ela não as souber confeccionar ou não souber como é que as vai escolher, não é? Mas também há aqui um conceito que eu acho importante e eu penso sempre numa criança que nós pomos numa sala e a quem dizemos os doces fazem mal, não podes comer doce. E depois a única coisa que lhe damos são chocolates e gomas. E quer dizer, por mais que aquela criança saiba, não é, vai ser difícil fazer escolhas adequadas. E, portanto, como é que a indústria aqui também pode ter um papel, porque a verdade é que muitas das escolhas que nós fazemos também são influenciadas pelo nosso ambiente e às vezes até sabemos, e eu acho que qualquer pessoa se relaciona com isto, de todos nós sabemos que temos de fazer atividade física, que temos de comer bem e que temos de nos mexer, não é? Mas depois às vezes estamos cansados, estamos com muito trabalho, dormimos pouco e, portanto, apetece-nos mais comer uma coisa gulosa em vez daquilo que sabemos que devíamos comer. Como é que aqui a indústria pode influenciar positiva ou negativamente as escolhas alimentares?
Muito bem, então antes disso, falando aqui, reforçando a questão do ambiente, porque de facto o ambiente alimentar, quando se trabalha a intervenção comunitária, é a primeira coisa que se faz. Antes da literacia, antes de se utilizar a ferramenta da literacia, por exemplo, mas não só, ou seja, ambiente alimentar é pensar naquilo que temos acessível, ou seja, a primeira parte, o acesso aos alimentos, como é que é, o que é que existe à nossa volta e que condições é que eu tenho para comprar ou para adquirir ou aceder a algum tipo de alimento. E isso também tem a ver, depois, lá está, com as políticas, aquilo que nos permite ter ao nosso redor. Mas esta é sempre a primeira coisa que nós temos que trabalhar. Não adianta nada eu ter capacidade para fazer escolhas alimentares mais adequadas se eu chegar a casa e aquilo que eu tenho à minha disposição não me permitir fazer uma preparação alimentar melhor para fazer um consumo mais adequado. Portanto, isto é sempre a primeira coisa. E, aliás, hoje em dia fala-se muitas técnicas, as técnicas de nudging, que estão muito na moda, que têm a ver com o trabalho desta arquitetura alimentar que existe nos vários espaços. Para dar um exemplo, é, por exemplo, pôr quando estamos a sair e a pagar, ter determinados alimentos ali ao pé da caixa de pagamento. Não é? Aqui, certamente, quem trabalha na área da indústria alimentar sabe melhor do que nós, mas isso também se pode fazer muito pela positiva, é isso, pôr fruta nos locais adequados, ter as máquinas dos hospitais com alimentos mais nutritivos e mais interessantes, é um bocadinho isso esse nudging, não é? Exatamente. E, portanto, isso acaba por ser a primeira coisa que nós temos que fazer. E indo agora e fazendo aqui o bypass para a indústria, que realmente a primeira coisa e o primeiro papel, grande papel da indústria é aquilo que nos permite disponibilizar. Ou seja, aquilo que nós temos acesso é a primeira coisa que entra na nossa liberdade de escolha, porque nós temos que ter liberdade de escolha, mas nós temos liberdade de escolha para escolher aquilo que existe à nossa disposição. E, portanto, a não ser que estejamos a falar de alimentos que não tenham qualquer tipo de passagem pela indústria ou processamento, e eu já se falou no processamento, e de facto é preciso ver que é um tema e é um conceito que hoje em dia está muito diabolizado. Mas nós podemos olhar para uma sopa é um produto processado, claro. A partir do momento em que recebeu um processo de calor, de aquecimento. O arroz também não aparece assim. Um pão, um leite que está ultrapasteurizado, tudo isso são produtos processados e ainda bem que os existe porque nos permite realmente ter outro tipo de acesso e de dinâmica. Agora, é evidente que quando olhamos para aquilo que está à nossa disposição em termos daquilo que a indústria nos propõe, isso é a primeira coisa e a grande responsabilidade, digamos assim, da indústria, aquilo que decide colocar à nossa disposição. Mas depois há muitas outras coisas. Depois vem a parte daquilo que nos comunicam, por exemplo, tanto em embalagem, tanto em rótulo, e aí é muito importante perceber o campo das alegações nutricionais, o campo das alegações de saúde, tudo aquilo que está também ao abrigo da lei, que é permitido e que nos dá acesso a mais informação, mas depois pensar em todas as outras informações que se calhar podiam lá estar e que não estão. Eu dou um exemplo, até porque eu gosto imenso da área da sustentabilidade alimentar, eu adoraria ter mais acesso a informação relativamente ao ciclo de vida do alimento. De onde é que ele veio, como é que ele foi produzido. A sazonalidade. A sazonalidade, a partir eu posso ter mais, se tiver conhecimento sobre isso, e hoje em dia até nós próprios, a Associação Portuguesa de Nutrição, em conjunto com a Aliança contra a Fome e a Má Nutrição, desenvolveu até ferramentas que permitem ajudar a isso, a esse tipo de consulta. Mas ter acesso a mais informações que me permitam até ser mais sustentável. E isso ainda não está devidamente acautelado ou não aparece com a frequência que eu, por exemplo, gostaria que aparecesse. E, portanto, toda essa parte da comunicação, aquilo que eu consigo ver no rótulo dos alimentos, associado também a toda a comunicação que existe depois associada à própria marca, ao próprio produto, é também importante. Mas aqui sobre as alegações de saúde, porque acho um tema muito interessante e, na verdade, acabámos de ter um painel sobre redes sociais e a verdade é que acho que basta abrir as redes sociais para perceber a quantidade de alegações que é feita, que não é baseada em evidência. Eu acho que muitas vezes não por maldade, mas por desconhecimento, porque é isso, nem toda a gente é nutricionista, nem toda a gente é profissional de saúde e, portanto, nem tem bem essa responsabilidade. Eu até acho que devia ficar mais da parte da indústria garantir que a informação chega lá, não é? Mas não faria sentido termos algum tipo de regulamentação também, ou de, não é? Como é que podemos garantir que esta informação toda que é tão acessível hoje em dia, que é informação baseada em evidência e que não vai ter riscos e que vai de facto promover uma alimentação saudável e mais sustentável?
As alegações estão previstas pela lei, ou seja, só é Mas não há grande regulamentação, não é? E existe regulamentação, não é o caso disso. É preciso passar também a mensagem que não é por não ter determinada alegação que o produto é pior ou melhor do que outro que não a comunique. Pronto, isso é a primeira coisa. Isso é o princípio do desconhecimento. Não quer dizer que um produto, por não ter uma determinada alegação, uma determinada certificação, por exemplo, se formos para outros campos, até mesmo dentro da área da sustentabilidade, não quer dizer que não é por não ter que é pior ou melhor. Simplesmente não temos informação suficiente que nos garanta ter essa informação. Os brócolos podem fazer bem sem dizer que fazem crescer as unhas ou o cabelo, não é? Certo. O que eu queria dizer há pouco é que, de facto, às vezes há determinada informação que se passa que pode ser excessiva e que gera o desconhecimento, ou que gera a dúvida, no fundo é isso, ou a desconfiança. O exemplo do glúten, hoje em dia, que se fala imenso, e mais uma coisa, se diaboliza também imenso o glúten, na realidade, depois vemos a indicação de não existência de glúten num conjunto alargado de produtos que naturalmente já não têm glúten. Sim. Portanto, porquê que se reforça essa mensagem? Uma maçã sem glúten. Por exemplo, e isso para uma pessoa que tenha menos literacia alimentar, lá está, fica na dúvida. Então esta não tem, quer dizer que as outras têm? E houve um projeto, e aliás está ainda em curso um projeto muito interessante, que é a Escola Missão Continente, e que eu quanto mais sei, mais interessada fico, porque de facto acho que tem feito um trabalho fenomenal, e foi muito olhar para isto, não é? Para o grau de literacia em escolas e em zonas com condições socioeconómicas menos favoráveis, foi avaliar o grau de literacia e tentar promovê-lo. Como é que isto funcionou e quais é que foram os resultados, o que é que viram e que se calhar gostavam que chegasse a toda a gente? Sim, nós de facto desenvolvemos aqui um projeto que recebeu o apoio da Missão Continente para podermos trabalhar com um conjunto de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, e o que fizemos foi desenvolver toda uma intervenção baseada nos vários pilares da literacia alimentar, no sentido de ir avaliando, por sua vez, no início e no fim, os níveis de literacia alimentar, para perceber também a evolução e aquilo que poderia potenciar comportamentos diferenciados e escolhas alimentares mais acertadas, junto de um público que de facto começa pelo princípio de não ter a possibilidade económica muitas vezes de aceder a um conjunto alargado de alimentos. E portanto, tendo essa dificuldade, a primeira noção que estas pessoas têm muitas vezes é: eu não consigo ter uma alimentação equilibrada e saudável e sustentável já agora. Que na verdade elas estão quase sempre todas associadas, não é? Certo. Aliás, uma alimentação sustentável é por definição uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável pode não ser sustentável. Podemos desconstruir o conceito se quiser já de seguida. Porque de facto nós temos hoje cada vez mais que olhar para a alimentação como isto mesmo, um conjunto de alimentos que consumimos e que em última instância nos vão fornecer nutrientes para nos nutrir e para nos trazer uma saúde melhor. Agora, são alimentos que efetivamente têm uma história e que contam uma história e que têm um percurso que pode ser um percurso mais ou menos sustentável, que seja mais ou menos interessante em contexto ambiental, em contexto da sociedade, em contexto económico, nos vários setores por onde passa. E, portanto, na realidade é muito importante, até mesmo dentro deste conceito de literacia alimentar, introduzir estes mesmos elementos. Enfim, a história começa por aí, foi isso que fizemos. Nós validamos um questionário que introduz precisamente um conjunto de elementos ligados à sustentabilidade alimentar e, portanto, foi o nosso contributo para garantir uma ferramenta que traduz não só uma componente meramente alimentar que aborda muito a componente nutricional, mas também com esta mão da sustentabilidade à mistura. E, portanto, fizemos uma intervenção de vários meses, aliás, as intervenções comunitárias assim o demonstram, tem que haver uma exposição continuada a um conjunto de intervenções para poder ter algum tipo de efeito. E a verdade é que conseguimos impactar aqui um conjunto alargado de indivíduos que, por sua vez, são representantes de famílias, portanto, temos aqui a dispersão, a disseminação depois para casa. Não vai ficar só ali naquela bolha. Não fica só ali. E conseguimos ter aqui resultados muito promissores, porque aumentamos em 20% a literacia alimentar destas pessoas ao fim de 4, 5 meses de intervenção. E, portanto, no fundo, é aquilo que mostra que só esta ferramenta consegue fazer já aqui alguma coisa, porque no final, e nós íamos avaliando todas as intervenções à medida que iam sendo feitas, e, portanto, aquilo que era o contributo para os comportamentos alimentares destas pessoas acabaria por ser diferente. E agora tem disponível um programa educativo, ou seja, é uma coisa que os professores podem inscrever e ter acesso a um programa educativo que vai ensinando as crianças coisas tão básicas quanto a sazonalidade, como é que as hortas comunitárias, como é que funcionam,
funcionam. Eu acho que isso é muito interessante, mas também é isso. Acho que isso depois tem de se aliar a políticas de saúde alimentar que tenham impacto. E eu estive agora há pouco tempo numa conferência com a Organização Mundial da Saúde em que falávamos um bocadinho sobre como é que nos juntamos ao lado bom da indústria e combatemos o lado mau, não é? Mas como é que nos juntamos para tentar promover saúde e promover literacia e garantir que as pessoas percebem um bocadinho estes conceitos de literacia, de sustentabilidade, mas também depois conseguem pôr essas escolhas em prática. Como é que estas tais políticas, por exemplo, a taxação do açúcar ou políticas, ou os lanches escolares, por exemplo, que eu acho que também são uma coisa muito importante, não é? Que ainda temos algum caminho a fazer. Como é que isso se alia depois à literacia? Porque a verdade é... O que eu retirei um bocadinho daquela conferência foi que, para implementarmos boas políticas, precisamos que a população as queira receber, não é? Se nós vamos dizer que vamos reduzir o açúcar nos produtos e não explicamos porquê, as pessoas vão só dizer, então, mas eu tinha um produto muito doce e agora estão-me a dar um menos doce, eu não gosto disso. E vão revoltar-se, não é? Isso em Portugal já foi feito, acho que foi 2017, e agora com algum sucesso. Mas como é que se aliam estas duas coisas e como é que trabalhamos com a população para que ela tenha mais literacia, mas depois também com o Estado para que estas políticas possam, de facto, melhorar a saúde da população? Sim, de facto nós temos que olhar sempre para as intervenções como o modelo ecológico, ou seja, um modelo em que temos que ver as coisas em várias camadas. Claramente a camada mais externa, mais ampla, o chapéu maior está na área das políticas, não é? Aquilo que impacta mais, é aquilo que medeia aquilo que é a nossa forma de agir, a nossa forma de intervir. E as políticas podem ser nacionais, mas podem ser regionais, não é? Hoje em dia, por exemplo, trabalha-se imenso e bem naquilo que são os planos municipais de saúde, por exemplo, em que já se implementa muito daquilo que são as boas práticas alimentares, nomeadamente a questão dos lanches, por exemplo, ou das refeições, dos almoços para as crianças, ou até ao nível dos pequenos almoços. Ou seja, já existe um conjunto alargado de ações que está ao nível das políticas e política mais local. Claro que nós podemos pensar nas nacionais e que essas também têm um impacto maior, mas tudo isto só tem realmente mais impacto e mais interesse quando acompanhado de outras ferramentas. A literacia alimentar é uma delas, a mudança do ambiente alimentar é outro, portanto... Temos que pensar sempre nisto de uma forma muito holística, ou seja, temos aqui em termos de modelo ecológico, temos as políticas à volta, mas depois temos que pensar naquilo que são as políticas e a forma da organização das várias instituições onde as pessoas estão inseridas. Isto tem a ver com as escolas, no caso das crianças, as empresas, no caso das pessoas em idade laboral, tem a ver com as instituições onde nós estamos todos inseridos e que nos acabam por gerar e dar outro tipo de condições que tenham a ver com a alimentação, ou seja, tem muito a ver com este nível organizacional que depois impacta também o nível mais interno deste modelo, que é cada um de nós. Claro. E indo para aí um bocadinho, o que é isto da sustentabilidade quando falamos em alimentação, não é? Porque se calhar estamos a pensar, lá está, em consumir menos carne, menos peixe, mas é bastante mais do que isso, não é? A parte da sazonalidade, da luta contra o desperdício alimentar, que ainda é um problema tão grande, não é? Como é que isso se faz e o que é importante sabermos? Sim, de facto, nós temos que ver que este conceito da sustentabilidade alimentar, e se quisermos ser mais sustentáveis, temos aquelas grandes ideias que podemos passar e que normalmente passamos com base naquilo que é o conhecimento que temos hoje disponível, que é consumir mais produtos de origem vegetal, menos de origem animal, não é deixar de os comer, é importante pensar que às vezes quando falamos de sustentabilidade alimentar também há asa para algum radicalismo. E pensar dentro daquilo que é o consumo de origem vegetal, dar-me um espaço grande àquilo que são as leguminosas, um alimento muito esquecido, enfim. Isto são os grandes conceitos, mas depois temos que pensar que quando olhamos para o alimento, qualquer um deles, independentemente de ser de origem vegetal ou de origem animal, o momento e o modelo de produção destes alimentos é claramente o mais impactante, sob o ponto de vista, seja ambiental, social ou económico, daquele alimento, da história daquele alimento. Mas para a população geral, se calhar é o que fica mais distante, não é? Porque nós chegamos ao supermercado e muitas vezes não temos conhecimento, não é? Para isso ajuda-nos muito o ter acesso de onde vem, como vem, por exemplo, sabemos que aquilo que é produzido em contexto europeu à partida pode nos oferecer algum tipo de segurança, mais segurança naquilo que são os modelos de produção, mas até mesmo dentro disso nós temos que realmente poder ter acesso a mais informação. Para isso muitas vezes existem os próprios selos ligados à sustentabilidade alimentar, sei lá, hoje em dia há muito o selo também ligado à questão dos resíduos, do zero resíduos, ou seja, no final o produto não tem resíduos, não quer dizer que não usou algum tipo de produto, no final é que se garante que não tem, ou ligado àquilo que é o modelo de produção, no caso do pescado, seja em aquacultura, não sendo, ou seja, isso ajuda, mas mais uma vez,
Não é por não ter selo que não foi bem produzido. E é isso que é importante nós batalharmos, colocarmos aqui este tipo de conversa a outro nível, para podermos ter mais acesso a mais informação. Não tem que estar necessariamente no rótulo, mas que até pode estar noutro tipo de local acessório à nossa escolha. Para quem nos ouve, que dicas práticas é que daria? Ou seja, a próxima vez que eu for fazer compras ou que for ao continente, comprar, que é o único sítio onde eu vou, onde vou fazer as minhas compras, que dicas práticas é que são importantes quando estou a escolher um alimento? Quando quero pensar nisto da sustentabilidade, que eu acho que a sustentabilidade tem um aspecto, aliás, como quase tudo em saúde, que é um tudo em um, não é? É como aqueles shampoos que são amaciador, que são gel de banho, que são tudo. Porque, na verdade, quando eu estou a pensar naquilo que é bom para mim, eu estou a pensar naquilo que é bom para o planeta, naquilo que me vai provavelmente poupar mais dinheiro, naquilo que também vai fazer com que eu adoeça menos e, por isso, gastar menos recursos às entidades de saúde. E, portanto, é mesmo um aspecto no qual devemos investir muito, mas lá está, há muito pouca informação, não é? Eu, quando vou comprar, às vezes vejo se é produzido em Portugal, mas quer dizer, não é um dos critérios para mim para escolher um alimento. Quais é que são dicas práticas que podemos, de facto, começar já amanhã? Por exemplo, fala-se muito do preço e realmente é um dos determinantes maiores das escolhas alimentares. Mas até mesmo pela experiência das intervenções que fizemos em literacia alimentar, as pessoas não sabem escolher em função do preço, ou seja, normalmente olham para o preço final que está disponível, o que é que vão efetivamente pagar. E não preço por quilo. E não preço por quilo, exatamente. E, portanto, não estão habituados a isso. Isso foi notório. Nós, uma das ações que fizemos foi em loja, em contexto de loja, e é incrível ver a reação das pessoas quando percebem que não estão a fazer a melhor escolha porque não dedicam tempo a este tipo de comparação, porque não sabem que é possível fazê-lo. É claro que depois há aqui também uma falta de literacia numérica, digamos assim, há uma dificuldade de interpretação de números e isso também ajudamos quando trabalhamos este tipo de vertentes, mas isso é o primeiro princípio, as pessoas não estão habituadas a olhar para o preço por quilo. Na maioria das vezes aquilo que é mais barato é porque também teve menos custos de transporte, de produção e portanto cá a partida é sazonal e isso nós vemos muito na fruta, não é? A fruta sazonal habitualmente é mais barata e isso é logo um bom indicador de uma... Pode nos ajudar, não é? Sim, ou por exemplo, um exemplo mais clássico, se calhar, a carne. A carne que podemos comprá-la fresca, mas uma está vendida a granel, digamos assim, vamos ao talho e compramos, ou compramos-la embalada. A embalada vai sempre ser mais cara, mas à partida é a mesma carne, não é? E portanto as pessoas não estão habituadas a ver isso, querem perceber o que é que vão pagar, mas não conseguem perceber que se calhar se pedirem no talho exatamente a mesma quantidade de carne, vão pagar menos do que aquela que estaria embalada, não é? Claro que podemos dizer, mas as pessoas não querem ficar na fila à espera para poderem comprar e são mais rápidas. Bem, isto tudo depende daquilo que é o tempo que investimos e que dedicamos às coisas mais importantes da nossa vida, como por exemplo promover a nossa saúde, mas isso seria aqui outra conversa para muito mais tempo. Voltando à questão das questões da sazonalidade e da sustentabilidade e aqui de outro assunto que há pouco falou, que é a questão do desperdício. Há estudos que mostram que se nós conseguíssemos controlar o desperdício, muito dos problemas associados, por exemplo, às alterações climáticas estariam resolvidas. Porque é incrível o impacto e o efeito que isto tem, por exemplo, em termos de emissões de gases com efeito de estufa, daquilo que é a gestão do desperdício alimentar, por exemplo, com a emissão de metano para a atmosfera, metano esse igualzinho ao metano que é produzido, por exemplo, pelos ruminantes. E, portanto, se nós conseguíssemos controlar e trabalhar este tipo de conceitos, nomeadamente na casa das pessoas, que é onde mais se desperdiça. É onde mais se desperdiça? É onde mais se desperdiça, é na casa de cada um de nós. Isto porquê? Porque nós temos uma visão individual das coisas, não é? Nós pensamos, foi agora que eu fiz isto, foi agora, amanhã eu vou ser diferente. Portanto, foi só hoje. E temos muito esta tendência a achar, para o bom e para o mau, que o que eu faço não vai ter assim tanto impacto. Se eu reciclar não vai ter assim tanto impacto e também se eu desperdiçar, fui só eu, não tem assim, não faz tanta diferença. Mas não é? Somos nós multiplicado por muitos milhões neste mundo, não é? Cada coisinha faz a diferença. E depois uma coisa que sentimos é as pessoas não estão habituadas a contabilizar a componente financeira do desperdício. A planear e organizar. A planear e organizar e não têm muitas vezes a noção do dinheiro que é literalmente deitado para o caixote de lixo quando estamos a desperdiçar alimentos que teriam condições para ser consumidos. E, portanto, se nós temos a noção que os números nos dizem que nós desperdiçamos nas nossas casas, em média, 1/3 de tudo o que compramos, e se nós pensarmos num orçamento familiar mensal à volta de 600 euros, quer dizer que nós, por mês, deitamos fora 200 euros em alimentos que poderiam ser consumidos. E como é que acha que se combate isso? É isso? É esse tal de planeamento e olhando um bocadinho para o que é que eu vou consumir e o que é que eu vou usar? Como é que isso se pode... É claramente isso. Uma coisa que vimos também neste estudo é que dos domínios da literacia alimentar, onde há mais dificuldade é claramente no planeamento, na gestão e na seleção dos alimentos.
Aliás, a maior evolução daquilo que foi a nossa intervenção foi neste contexto da seleção, por exemplo, e muito menos, por exemplo, na preparação. Curiosamente, nós investimos muito na questão das receitas e de passar estas mensagens e se calhar já trabalhamos isso muito bem, não é? Ou seja, estamos a conseguir aquilo que se passa, as ideias de se utilizar e conjugar os alimentos, estamos a conseguir passar isso bem para a sociedade. O que está atrás não está ainda bem consolidado e aí está a base. Por exemplo, as questões do desperdício alimentar trabalha-se desde o início. Se eu compro apenas aquilo que eu preciso, se eu faço, sei lá, listas de compras, ou se eu olho para os prazos de validade, se eu consigo ter noção do que é que tenho em casa, do que é que eu não preciso de comprar, se eu tenho a noção daquilo que eu posso utilizar e conjugar, eu vou reduzir o desperdício alimentar desde o início e não apenas no contexto da preparação. É que também há aqui outro desafio e eu penso, aliás, nós muitas vezes quando pensamos naqueles cabazes que se oferecem, do Banco Alimentar ou o que seja, são sempre coisas com alimentos não perecíveis, não é? Porque a fruta e os legumes e os vegetais têm este problema que têm um tempo vão durar muito menos e vão estragar-se mais rápido. E, portanto, por um lado, sabemos que temos de consumir mais frutas, mais vegetais, mas também sabemos que esses aí se vão estragar mais rapidamente, não é? Como é que se equilibra aqui estas duas realidades? Bem, nós antes de mais temos que trabalhar também a vertente de que é preciso comer mais produtos hortícolas, mais fruta, porque efetivamente as pessoas ainda não consomem aquilo que deveriam consumir. Isso é a primeira coisa. E portanto, quando trabalharmos isso e conseguirmos chegar aí, ou seja, as pessoas terem a noção de que têm que o consumir para terem uma melhor saúde, ou seja, passar a mensagem de que, de facto, este tipo de alimentos de origem vegetal tem que aparecer numa grande quantidade na nossa alimentação diária para complementar aquilo que aparece de origem animal, nós aí, se calhar, vamos conseguir controlar esse tipo de desperdício, porque muito do desperdício que acontece é porque, de facto, também não se consumiu aquilo que precisava de ser consumido e, portanto, deixou-se estragar, deixou-se amadurecer ou acabou por se descartar um conjunto de partes dos alimentos que poderiam ser consumidos. Aliás, eu dou muito o exemplo do brócolo. O brócolo tem todo ele, nós quando compramos um brócolo pagamos-lo por inteiro, naturalmente, mas a maior parte das pessoas usa apenas a parte da flor. A flor corresponde a 30% do brócolo, do ramo do brócolo, não é? Ou seja, portanto, nós deitamos 70% para o lixo. Portanto, se aquilo custou 1€, 70 cêntimos está a ser deitado no caixote de lixo. E, portanto, há aqui muita coisa que pode ser aproveitada e que pode ser aproveitada em diferentes vertentes da nossa cozinha e para isso, mais uma vez, as pessoas também já estão cada vez mais capacitadas para o fazer. Mas lá está, quando compraram, na parte do planeamento, têm que ter, lá está, a noção daquilo que necessitam e do que podem comer e do que podem consumir. Sim, aí faz muita diferença esta tal literacia para saberem como é que se usa, como é que se pode facilitar tudo isso, não é? Que último, assim, pedia-lhe uma última dica para como é que os cidadãos, como é que nós podemos contribuir para um ambiente alimentar mais sustentável, ou se calhar de tudo aquilo que tem feito com a Escola Missão Continente, com esta investigação toda, deste trabalho inacreditável que têm feito nos últimos anos, o que é que gostava que chegasse à população que sente que ainda não sabem que poderia fazer diferença? Bem, então eu sistematizava em duas coisas. Primeiro, dizer e anunciar hoje que estamos a lançar esta semana, em conjunto também com a Missão Continente, com o Continente, Casa Mãe, aqui um estudo nacional de avaliação da literacia alimentar dos portugueses, dos adultos residentes em Portugal e também, por outro lado, noções de convivialidade à mesa, outra coisa importante que daria aqui outra conversa também muito longa. E que faz parte da dieta mediterrânica, não é? Exatamente, é um dos grandes pilares. Portanto, isso é a primeira coisa que nos vai ajudar imenso a perceber onde é que estão as falhas, para conseguirmos orientar também as estratégias de intervenção mais direcionadas para aquilo que realmente faz falta para conseguirmos passar esta literacia alimentar. Isso é uma coisa, portanto, vamos ter em breve dados que nos vão ajudar a ter intervenções e até, eventualmente, a desenhar políticas mais ajustadas à real necessidade trabalhar dos em conjunto, nossos... não é? Exatamente. E depois isso, o trabalhar em conjunto, porque nós não estamos de todo sozinhos nestes assuntos, os assuntos têm que ser completamente multidisciplinares, com vários profissionais de várias áreas, com as várias instituições, com a indústria, com as instituições de ensino superior, com as instituições da área da investigação, com a sociedade civil, com todos nós que colaboramos para isto, porque nós temos que também sentir-nos agentes, já agora, de sustentabilidade alimentar. Portanto, temos também que elevar, e até porque hoje é o Dia Mundial da Alimentação, e o tema central do dia é mesmo dedicado também à área da sustentabilidade, temos que pensar neste sistema de transição alimentar para sistemas mais sustentáveis, porque precisamos muito disso para garantir que as nossas gerações futuras tenham pelo menos as mesmas condições que nós temos e as coisas não estão fáceis. Uma ótima mensagem final. Acho que fica aqui uma
uma boa... ficamos todos mais motivados em pequena e em grande escala para tentar fazer diferença. E aí também acho que também disse aqui uma coisa importante, que é isso, que é nós às vezes temos esta tendência a achar que aquilo que nós fazemos em muito pequena escala não faz diferença nenhuma, mas calhar às vezes aproveitámos o caldo do brócolis, depois a pessoa que foi lá à casa ficou inspirada e tudo isto começa uma cadeia muito positiva. E portanto é isso, nas nossas pequenas e grandes escalas, que nos sintamos todos inspirados a fazer a diferença. Obrigada por nos terem ouvido, obrigada por terem estado cá desde de manhã, e agora bom almoço, espero que aproveitem e espero que seja um almoço muito sustentável, muito na linha daquilo que estivemos a dizer. Obrigada. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais, como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.